Glória a Deus. Como Deus é bom, né? E eterna sua misericórdia. Amados irmãos, hoje eu pretendo trabalhar com os irmãos sobre a ênfase espiritual de motivação, ou seja, de razão. Não é motivação no sentido de motivar alguém a, mas motivação no sentido de razão de o livro de Juízes. Então, quando a gente olha para o livro de Juízes, a gente vê o povo numa gangorra espiritual tão grande, tão grande, tão grande, tão grande. E você fica assim, poxa, mas Deus não foi paciente com esse povo? Ou Deus foi impaciente? Ao ler Juízes, você tem uma impressão muito estranha do próprio Deus. Você vê um Deus extremamente irritado, né? Você vê um Deus rápido em punir aquele povo. Você vê um Deus que aparentemente não tem um pingo de paciência. É estranho, né? O livro de Juízes é um dos livros mais interessantes do Velho Testamento. E ele é um livro que, obviamente, ele traz aquela velha e boa noção. Poxa, mas que Deus difícil, né, de se lidar. Já está aqui, meu amado. Muito obrigado, meu pastor. Você tem assim, poxa, mas que Deus difícil de se lidar, né? Sujeitinho impaciente, sujeitinho agressivo, sujeitinho terrível. Eu estava evangelizando um amigo meu, ele disse o seguinte, Gedeon, o Deus do Velho Testamento eu não gosto não. Eu gosto é só do Deus do Novo Testamento. E mal sabe ele que os dois são o mesmo personagem. Eu não sei quantos estão acompanhando direitinho a leitura bíblica diária. Eu estou fazendo questão de, a cada semana, ou sexta-feira ou sábado, colocar o que na leitura bíblica diária? Um estudo de entendimento sobre exatamente o seguinte ponto, porque Deus mandou matar. E os irmãos estão vendo alguns dos melhores exegetas da palavra de Deus trabalhando com esse ponto, porque Deus mandou matar. Porque se tem um ponto difícil de Josué e Juízes, é exatamente esse. Você vivendo no século 21, como é que você adora e você vive com um Deus que manda matar, que manda eliminar, que manda acabar? Mas a gente está vendo que não é bem assim. A cada novo estudo sobre por que Deus mandou matar, a gente vê razões interessantíssimas e quão misericordioso foi Deus com os cananeus. Se você parar e pensar, Deus teve muita calma e muita misericórdia antes de usar Israel como instrumento de justiça. E eu estou trazendo muita gente boa que interpreta a Bíblia para que você escute isso, para que quando nós tocarmos nesse ponto, você já tenha muita bagagem e se torne mais fácil conversar com você sobre esse ponto. Agora, mas Deus não foi um tanto, digamos, impaciente com Israel? Deus não poderia ter um pouco mais de calma com Israel? Porque a Bíblia diz que enquanto eles estavam no caminho do Senhor,
tudo ia bem. Aí quando eles se afastam e servem a Baal e a Zerá, aí a paciência de Deus vai para o espaço e de forma muito rápida, né? Deus não poderia ser um pouco mais longânimo para com o seu povo? Essa noite eu quero te mostrar algo sobre o Senhor que é muito importante. Muito importante. Deus, para punir alguém, principalmente quando esse alguém é seu povo, fique tranquilo que Ele avisou, Ele reavisou, Ele avisou novamente após as 2 primeiras vezes. Ele ainda manda a gente dizer, talvez a 4ª, a 5ª e a 6ª vez. E aí, fica muito claro que só desobedece quem literalmente quer. Quem literalmente quer. Olha que interessante, eu quero que você, em primeiro lugar, abra comigo em Êxodo, capítulo 20. Êxodo, capítulo 20. Quando Deus retira Israel do Egito, e Deus tem um primeiro momento didático com Israel, Deus, de forma muito clara, direta e objetiva, Ele diz ao povo de Israel o quê? De forma muito direta, muito clara e muito objetiva. Êxodo capítulo 20. Então falou Deus todas estas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima dos céus, nem debaixo da terra, nem nas águas de debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem servirás, porque eu, o Senhor, teu Deus, sou Deus zeloso. E visita a maldade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia em milhares de geração aos que amam e guardam os meus mandamentos. Então veja bem, que o Senhor Deus, de forma muito clara, direta e objetiva, já tinha no primeiro encontro que teve com toda a nação dito: eu não quero que vocês sirvam outros o quê? Deuses. Por uma razão simples. Só há um único Deus. E o que Deus tinha reservado a Israel é algo mais simples ainda. Na medida em que Israel servisse só a Ele, os outros povos veriam as bênçãos que viriam a Israel e seriam naturalmente atraídos para quem? Para a presença do único Deus verdadeiro. Isso é simples. Então Deus já tinha manifestado sua vontade. E olha que aqui ele manifesta a sua vontade de forma a deixar claro o que ele quer. Todo mundo entendeu exatamente isso. Que ele não queria que Israel vivesse conforme viviam os egípcios, adorando deuses. Porque só há um Deus. Entendido isso, vamos agora, por gentileza, a Levítico. E em Levítico, capítulo 26, há um texto que nos é muito importante para a compreensão completa do livro de Juízes.
Levítico, capítulo 26. Levítico, capítulo 26. É fundamental para o entendimento do livro de Levítico. De Juízes, Levítico capítulo 26. Vamos lá. Olha o que diz, esse aqui eu quero ler com vocês, praticamente o capítulo inteiro, porque ele é essencial. Não fareis para vós ídolos, nem vos levantareis imagens de escultura, nem estátua, nem poreis figuras para inclinar-vos a ela, porque eu sou o Senhor vosso Deus. Guardareis os meus sábados e reverenciareis o meu santuário. Eu sou o Senhor. Se andares nos meus estatutos e guardardes os meus mandamentos, e fizerdes, então eu vos darei as vossas chuvas a seu tempo. Sublinhe essa parte da palavra. Eu vos darei as vossas chuvas ao seu o quê? Tempo. Para onde Israel estava indo? Israel estava indo para Canaã. E nós vimos em todos os estudos que estamos fazendo na quarta-feira, que Canaã geograficamente se situa numa região onde a hidrografia é uma das mais péssimas do mundo. Então, como é que você vive na época em que esse povo vai para lá, se você está indo para uma terra em que a hidrografia é muito ruim, e nessa época a humanidade não tinha indústria. A gente está aqui na idade do ferro, chegando na idade do bronze, antiguidade tardia. A gente aqui vivia com o quê? Agricultura e o quê? Pecuária. Então, é o que eu lhe falei no último estudo. Canaã, então, dependia das chuvas para poder ter agricultura. Meu filho, aquele slide, por gentileza, eu vou repetir um slide que utilizei na aula passada, para que você possa ver isso de novo. Isso é fundamental. E aí você vai entender porque Deus aqui disse, olha, eu darei para vocês chuva no tempo certo. No tempo certo. Acompanhe, por gentileza, comigo os slides. É aquele que você estava passando no início com o Davi, em que experimentamos, graças a Deus, o passador de slides. Por gentileza. Vamos juntos. Você sabe perfeitamente que aqui nós temos um mapa mundi e não tem erro. Ali você tem a América, excelente. Aqui você tem exatamente a Europa. Bem aqui você tem a Ásia. Aqui, obviamente, a Oceania. A querida África. E onde estava Canaã, para onde o Senhor levou o seu povo? Aqui no meio, ó. Tá vendo? Bem no centro da terra. Vamos ampliar essa imagem e você verá agora o mar Mediterrâneo. E você verá onde está Canaã, ó. Exatamente aqui. Tá vendo? Onde desceu. Aqui em cima, ó, a Europa. Aqui no meio, exatamente o final ali da África Norte.
o Oriente Médio, bem pertinho de Canaã, e ali a querida Turquia unindo a Europa e a Ásia. Se você parar e pensar, aqui estão as cidades de Canaã. Mar Mediterrâneo ali do lado, e você tem os povos cananitas do litoral, que estão de amarelo, e você tem exatamente aqui, ó, amalequitas, você tem moabitas, né? Ali moabitas, você tem anaquins, e aqui no centro, os povos de Canaã, que habitavam no centro. Toda essa região, Deus deu para Israel. Só que toda essa região, você tem que compreender que era uma faixa litorânea estreita, de 250 quilômetros de comprimento, que de um lado estava, obviamente, o deserto da Arábia, e do outro lado, o mar Mediterrâneo. Era uma área fértil? Era. Mas era fértil por causa de quê? Das chuvas, porque a hidrografia era uma porcaria. Então, quando você verifica, veja que de um lado tem deserto, do outro lado tem mar. Olha que interessante, ó. De um lado, mar Mediterrâneo, do outro lado, deserto. Então, aí no centro é que você tem o quê? Você tem o terreno fértil. E 250 quilômetros, de comprimento. Só que a água aí dentro é um problema. Por quê? Porque, acompanhe comigo a leitura. A Mesopotâmia e o Egito contavam com vantajosa presença de imensos e poderosos rios em seu território. Mas a hidrografia de Canaã é o quê? Uma das mais miseráveis de todo o mundo. Você não tinha rio, senão o Rio Jordão, que era um rio pequeno, limitado. Você não tinha uma hidrografia tão grande, navegável. E aí você tinha que contar com o quê? Você tinha que contar com o mar da Galileia, Genezaré, mas era para pegar peixe, não para plantar. Ao norte tinha o lago de Uda, mas também era muito pequeno. Então, o povo de Canaã, que dependia lá do Monte Hermon, de onde digelava, e tinha ali, ó, o mar da Galileia e depois o Mar Morto, esse povo tinha uma hidrografia que é uma das piores do mundo. Está vendo aí, ó? Ele dependia, então, de quê? Olha que interessante. Por causa da ausência de rios, o desenvolvimento da agricultura dependia exclusivamente de quê? Das chuvas. E tinha 2 grandes chuvas naquela época. Tá? Só que o grande problema é que o período de chuvas não era tão grande. Aí eles dependiam da chuva e qualquer desequilíbrio pluviométrico ou de chuvas já não dava para eles exatamente o quê? Tudo aquilo que eles esperavam. A comida, a bebida que eles precisavam tanto. Pode retirar, meu filho? Isso é um mero slide do que estudamos na aula passada, para que você entenda o que está aqui em Levítico, capítulo 26. Olha o que Deus está dizendo. Eu não quero no meio de vocês ídolos. Eu não quero vocês servindo a ídolos. Por quê? Porque eu sou o Senhor. Fui eu que tirei vocês do Egito. E não há compatibilidade nenhuma entre a minha presença e a presença de qualquer outro Deus. Porque não há outro Deus senão eu. E aí o que acontece? Ele diz, ó, se vocês me servirem, guardarem meus mandamentos, andarem nos meus estatutos, pegue Levítico 26. Olha que fantástico. Versículo 4. Eu vos darei as vossas chuvas a seu
tempo. Deus estava dizendo, já que Canaã para produzir depende de chuva, vocês terão a chuva seródia, vocês terão a chuva temporã, e os frutos serão produzidos. Vai ter chuva ao seu tempo, eu vos darei. E olha o versículo 4. E a terra dará a sua novidade. E a árvore do campo dará seu fruto. E a debulha vos chegará a vindima. E a vindima se chegará à sementeira. E comereis o vosso pão a fartar. E habitareis seguros na vossa terra. Também darei paz na terra. E dormireis seguros. E não haverá quem vos espante. E farei cessar os animais nocivos da terra. E pela vossa terra não passará espada. E perseguireis vossos inimigos, e cairão a espada diante de vós. 5 de vós perseguirá 100. 100 de vós perseguirão 10.000. E vossos inimigos cairão a espada diante de vós, e para vós olharei. E vos farei frutificar e multiplicarei, e confirmarei o meu concerto convosco. E comereis o depósito velho, depois de envelhecido, e tirareis fora o velho por causa do novo. E porei o meu tabernáculo no meio de vós, e a minha alma de vós não se enfadará, e andarei no meio de vós, e eu serei por Deus, e vós me sereis por povo. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito, para que não fosseis escravos, e quebrei os timões de vosso jugo, e vos fiz andar direito. Olha que interessante. Deus olha para o povo e diz, estou levando vocês para uma terra que eu vou botar vocês lá dentro, e me comprometo, primeiro, interessante, né? Antes de tudo, Eunice, antes de dar vitória sobre o inimigo, antes de dar paz, antes de dar prosperidade, primeira coisa que eu me comprometo com vocês, interessante o texto bíblico, darei chuva ao seu tempo. Não vai faltar chuva. Já que a terra que eu estou levando vocês a habitar é uma terra que, infelizmente, a hidrografia é péssima. E então a primeira coisa que eu vou fazer é não deixar faltar chuva, para não faltar produto agrícola nenhum para vocês. Irmãos, Deus quando dá a bênção é completa, é absoluta, é enorme. E Ele diz de forma muito clara, além de não faltar chuva, fique tranquilo, eu não permitirei que animais vorazes venham à terra de vocês. Porque adianta eu ter água, e eu plantar, e eu colher, se eu tenho a agressividade de animais vorazes, para destruir tudo que eu plantei? E calma, você não se preocupe, eu ainda protejo vocês. Eu vou dar a vocês a capacidade de 5 de vocês vencerem 100 inimigos. 100 de vocês vencerem 10.000 inimigos. Ou seja, vocês serão vitoriosos em todos os combates. E eu ainda vou dar a vocês o que raramente se tem: segurança absoluta. Vocês vão dormir a noite inteira seguros. E outra coisa, não vai faltar nada. Por quê?
vai ter tamanha abundância na terra de vocês, que o que vocês vão ter vai ficar velho, e vocês não vão precisar comer o velho, porque vão poder jogar fora o velho, porque o novo vai chegar imediatamente. Gente, quem não quer isso? Quem não quer viver numa terra onde tudo floresça? Quem não quer viver numa terra onde se tem paz? Quem não quer viver numa terra onde se tem segurança? Quem não quer viver numa terra onde a noite, que foi feita para dormir, era absolutamente acessível o sono? A paz seria tão grande, Marco Aurélio, que eles dormiriam a noite inteira. E quem não quer uma terra onde o próprio Senhor disse: eu vou caminhar com vocês todos os dias? Quem não quer? Bastaria uma única coisa: não ter outros deuses e andar nos mandamentos que o Senhor Deus deu. Gente, quem era Baal? Você se lembra? Que nós estudamos. Porque o povo entra. O primeiro problema, depois que Josué morre, e Judá vai e vence, e Judá de repente começa a ver os carros de guerra, que hoje cedo Geise falou muito bem. Ficaram encrencados lá né? E aí puderam matar os de Jabim, né? Vê o carro de guerra, já não confia na palavra de Deus, já não tem fé, já fica com medo. Aí já não avança, aí já começa a fazer pacto com os outros, já começa a casar filho daqui com filho de lá, filha de lá com filho daqui. E aí já começa a misturar, e de repente já está servindo Baal. Aí pastor, mas Deus avisou para eles que eles teriam problemas se eles servissem a outros deuses, tal como Baal e Aserá? Lê comigo do versículo 14 em diante. E veja que Deus não brinca em serviço. Deus avisa. Ele sempre avisou. Ele sempre vai avisar. Ele sempre vai nos fazer discernir. Olha o que diz. Levítico, hein? Levítico. Versículo 14. Mas se não me ouvirdes e não fizerdes os mandamentos, e rejeitares os meus estatutos, e a vossa alma se enfadar dos meus juízos, e não cumprir os meus mandamentos, para invalidar o concerto, então eu também vos farei isso. Primeiro, porei sobre vós terror, tícia, febre ardente, que consuma os seus olhos e atormente a vossa alma. E semeareis debalde a vossa semente, em vão, e os vossos inimigos a comerão. Primeira coisa que eu vou fazer com vocês, vou deixar vocês plantarem, regarem, vai crescer, mas quem vai comer serão os seus inimigos. Eles vão vir, vão roubar tudo de vocês. Segundo lugar, versículo 17. E porei a minha face contra vós, e sereis feridos de vossos inimigos. Se ouvissem a voz de Deus, 5 mataria 100, 100, 10.000. Não ouve? Os inimigos vão matar vocês. E os que vos aborrecem de vós se assenhorarão, ou seja, serão senhores, vocês serão escravos.
e fugireis sem ninguém vos perseguir. E se ainda com essas coisas não me ouvides, ou seja, vou fazer isso em primeiro lugar. Se não derem atenção à minha voz, preocupa não. Então eu prosseguirei em castigar-vos 7 vezes mais por causa dos vossos pecados. Porque quebrarei a soberba da vossa força, e farei que os vossos céus sejam como ferro, e a vossa terra como cobre. E debalde, em vão, se gastará a vossa força, e a vossa terra não dará novidade, as árvores não darão seu fruto. Ou seja, se eu estiver com vocês, vocês vão ter tanto, que vai ficar velho, e vai jogar fora o velho, porque o novo está chegando. Agora, se não ouvirem minha voz, vocês não vão ter. E o que tiverem, não vai dar. E em vão a vossa força se gastará. Versículo 21. E se andares contrariamente para comigo, e não me quiseres ouvir, quer dizer, Deus vai aumentando a punição, mas com a esperança deles voltarem. E se andarem contrariamente para comigo, e não quiserdes ouvir, trar-vos-ei praga 7 vezes mais, conforme vossos pecados. E aí, sabe aqueles animais que eu prometi que não viriam? Versículo 22. Enviarei entre vós as feras do campo, as quais vos desfilharão, porque vão engolir seus filhos. E desfarão o vosso gado, quer dizer, já tem pouco, vai embora o gado. E vos apoucarão, e os vossos caminhos serão desertos. Aí eu, Deus, vou esperar que vocês se convertam. Mas versículo 23, se ainda com essas coisas não forem restaurados por mim, mas ainda andardes contrariamente comigo, eu também convosco andarei contrariamente. Quer dizer, ao invés de eu andar no meio de vocês abençoando, eu vou andar contra vocês. E eu mesmo, agora eu não vou mandar, eu mesmo vou ferir vocês 7 vezes mais, por causa dos vossos pecados. Porque trarei sobre vós a espada, que executará a vingança do concerto. Não querem me ouvir? Vem pancada. E ajuntados estareis nas vossas cidades, então enviarei a peste sobre vós, e sereis entregue na mão do inimigo. Quando eu vos quebrantar o sustento de pão, quer dizer, ao invés de prosperidade, vai faltar pão, então 10 mulheres cozerão vosso pão num forno, e tornar-vos-ão o vosso pão por peso, e comereis e não se fartareis. Aqui ele está dizendo, para vocês comerem alguma coisa, a mulherada vai ter que se juntar, e trabalhar muito, e produzir muito, e o que vocês vão comer não vai faltar. Vai faltar, mas não vai fartar nunca. E se com isso não me ouvires, versículo 27, e ainda andares contrariamente comigo, também eu convosco andarei contrariamente em furor. Aqui é em furor. E vos castigarei 7 vezes mais por causa dos vossos pecados. A fome vai chegar então num nível que vocês vão, porque comereis a carne dos seus filhos, e a carne das vossas filhas comereis. A fome será tão grande, que vocês vão matar seus filhos para comer. Avisou, não avisou?
Disse, não disse? Deu opção, não deu? A gente fica assim, gente, mas por que esse povo foi tão falto de entendimento que em Juízes começa a viver exatamente isso? Juízes é isso aqui. Juízes é o cumprimento disso aqui. Quando o povo se corrige, ele tem tudo. Quando morre o juiz e o povo cai, cai tudo. Olha o versículo 30. E destruirei os vossos altos, e farei as vossas imagens do sol, lançarei o vosso cadáver sobre os vossos deuses, e a minha alma se enfadará de vós. E porei as vossas cidades por deserto, assolarei o vosso santuário, e não cheirarei o vosso ser suave, assolarei a terra, e espantarão disso os vossos inimigos que nela morarem. Quer dizer, os inimigos deles vão se espantar com o que Deus estaria falando e fazendo com eles. E no versículo 33 vem o pior, que não ocorre em Juízes. Você está vendo a progressão da ira de Deus e da punição? Versículo 33 diz: e vos espalharei entre as nações. Presta atenção. Aqui é depois do período dos reis. Eu poderia pegar esta noite todo o versículo 14 até o 33 e mostrar historicamente para vocês a progressão, primeiro, com Juízes, depois com 1 Reis e 2 Reis, 1 Crônicas e 2 Crônicas, e o 33, quando Judá é levado cativo por Nabucodonosor. Olha que descrição terrível, mas eu vou fazer isso só quando a gente chegar em Malaquias. Aí eu volto aqui e mostro a história inteira dita por Cristo, como Cristo predisse e cumpriu. Gente, o povo aqui ainda estava no meio desse sofrimento, e Deus dizendo, eu não quero chegar no último nível. Eu não quero chegar no nível de expulsar vocês da terra. Eu não quero chegar no último nível. Volta para mim. Eu não quero chegar no último nível. Porque quando eu chegar no último nível, vocês estão acabados. Eu vou vir com o povo e vou expulsar vocês da terra. E aí primeiro vem os assírios. Porque uma coisa é ser escravo na terra. Aí Deus levantava juízes, e Deus tinha misericórdia de Israel, e Israel voltava à presença de Deus. Chegou um momento em que Deus levantou reis. O primeiro rei, Saul. Mas o segundo, Davi, aí período de paz e prosperidade. Aí Salomão, período de queda. Aí o reino é dividido. Os reis do norte, fazendo o que é contrário à vontade de Deus. Gente, Acabe casou com uma mulher fenícia, Jezabel, e Jezabel trouxe Aserá e Balaíns e botou em Israel norte todinho. E o reino do sul se degradando, acabando, e a misericórdia de Deus. E a misericórdia de Deus, Deus dizendo, volta que eu volto, volta que eu volto. Agora, aqui no texto você tem uma progressão. Aí eu te atinjo com 7 vezes mais. Aí eu te atinjo com 7 vezes mais. Aí eu te atinjo com 7 vezes mais. Mas chegou um ponto que o povo de Deus se afastou tanto de Deus no Velho Testamento. Olha o que Deus fez com eles.
Versículo 33. E vos espalharei entre as nações, e desembanharei a espada atrás de vós, e a vossa terra será assolada, e as cidades desertas. Então a terra folgará os seus sábados, porque nem o sábado da terra eles davam, da sua assolação. E vós estareis na terra dos vossos inimigos. A coisa vai ficar tão feia para o lado de vocês, que vocês não vão estar mais na terra de vocês, é dos vossos inimigos. Daí Daniel na Babilônia. E as vossas cidades assoladas. Olha o versículo 36. E quanto aos que de vós ficarem, ou seja, vou levar todo mundo para fora e arrebentar a vida de vocês lá fora. Quem ficar, preocupa não. Tem algo especial para quem ficar na terra. Olha o sofrimento. Eu meterei pavor no seu coração, nas terras dos seus inimigos, que o sonido de uma folha movida os perseguirá e fugirão como quem foge da espada, e cairão sem ninguém os perseguir. Sabe o que está falando aqui? Síndrome do pânico. Deus prometeu, eu vou fazer isso com vocês. O som de uma folha está caindo no chão, você já vai sair correndo, desesperado, pensando que é um exército que está vindo para te matar. Eu mesmo, Deus, vou fazer isso com vocês. Agora, nenhum irmão interprete as coisas erradas hoje. Eu não estou dizendo, pelo amor de Jesus, que tem síndrome do pânico hoje. É alguém que Deus castigou porque está servindo a deuses estranhos. Não estou dizendo isso. Isso aqui é uma promessa de Deus para quem estava na antiga aliança. Nós estamos na nova o quê? É outra coisa. Nós temos o Espírito Santo habitando em nós. E que eu te digo, não evita o pânico não. Porque Paulo, em alguns momentos da vida dele, teve síndrome do pânico. O grande apóstolo Paulo. É que ele não tinha Rivotril na época para tomar. Você está entendendo? Ele não tinha Rivotril. Ou você acha porque o médico Lucas acompanha Paulo todos os seus dias? Porque Paulo sofreria as maiores agressões e violações físico-psicológicas que um homem poderia sofrer. E Deus coloca do lado dele um médico para abençoá-lo. Ninguém sofreu tanto quanto Paulo. Só tem um homem que sofreu mais do que Paulo. Jesus. Paulo podia chegar em qualquer igreja e dizer, vem cá, estão dizendo que eu não sou apóstolo? Eu vou mostrar para vocês o sinal e as marcas do apostolado. Começava a tirar a roupa. E não era striptease. Nem para ninguém fazer nudes. Era para mostrar as marcas do apostolado. Paulo, na viagem a Roma, ele diz assim, nós ficamos tantos dias sem ver o céu. E eu não tinha mais
esperança da vida. Você já ficou um dia dizendo assim, o que me resta é a morte? Paulo passava por isso. No mínimo, 200 dias por ano. Mas ele dizia, eu sei em quem eu tenho crido. E sei que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Você entendeu? Olha que fantástico. Na nova aliança, ninguém está isento dos momentos mais difíceis do mundo. Mas na nova aliança, o próprio Deus colocou o seu Espírito em nós. Então, há escape. Sempre. Mas na velha aliança, era o próprio Deus que trazia a síndrome do pânico. Toma muito cuidado com pregadores que pegam o Velho Testamento e querem te engolir goela abaixo, tá? Existe algo chamado hermenêutica, exegese, interpretação. É por isso que não se come alimento espiritual em qualquer canto. Não se bebe água em qualquer canto. Não se abaixa a cabeça para qualquer um botar a mão na sua cabeça e orar por você, não. Você está entendendo? Quanta gente eu já vi, de forma estúpida, pegar esse texto e dizer, você que tem síndrome de pânico, é porque você está com a vida errada perante o Senhor, você está com demônio no couro, você está servindo a Baal ou outros ídolos, e Deus é que te colocou a síndrome do pânico. Uma irmã, que amo muito, conversou comigo sobre esse texto. Ela disse assim, mas eu sinto isso. Então eu estou errada onde? Eu disse, calma. Isso aqui é Velho Testamento. Calma. Isso é lei. E Jesus já cumpriu a lei por mim e por você. Porque ninguém cumpre a lei. Para nos livrar da maldição da o quê? Lei. Calma, eu e você, até brinquei com ela, eu e você estamos escondidos em Cristo atrás da cruz. Ela me perguntou, então por que eu sinto isso? Eu disse, porque no mundo tereis aflições. Mas ao contrário do pessoal do Velho Testamento, o Espírito Santo está aí dentro, para não te deixar fazer loucuras. O Espírito Santo está com você. E o teu corpo geme. Até que um dia tenhamos um novo corpo. Que o pecado não toca nunca mais. Essa é a nova aliança. Então, pelo amor de Deus, não interpreta isso errado aqui não. O que eu quero que você veja é o seguinte. Meu Deus, pastor, que coisa calamitosa. Israel podia evitar isso? Podia. Bastava viver de acordo com tudo que Deus tinha prometido. E em Levítico capítulo 26, do versículo 1 ao 14. Elidiane, ninguém precisava passar por isso. Não precisava ter a progressão da ira de Deus no meio deles. A ira de Deus chegou a ficar tão forte que Deus disse, não confio mais em vocês no mundo espiritual. Estou levantando outro povo agora. Um povo que vai me dar os devidos frutos que eu quero. Surge a igreja. Surgimos eu e você. O povo da nova aliança. Pastor, então, Cristo desistiu dos israelitas? Não. Romanos 9, 10, 11 diz que não.
diz que Ele vai, de novo, santificá-los e erguê-los. Só que eu quero que você entenda Juízes. E eu quero que você entenda por que ocorreu tanta tragédia em Juízes. E mais ainda, mesmo que o autor, Marco Aurélio, não diga todas as tragédias lá no livro de Juízes, só diga assim: e fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Aí Ruth veio Jabim e os escravizou. A Bíblia não diz como era a vida deles. Só diz que eles amargavam e clamaram ao Senhor pedindo misericórdia. Mas não precisava para um judeu na época explicar como era a vida. Era a vida que está literalmente aqui em Levítico 26. Era isso que acontecia com um povo em Juízes. E Deus dando oportunidade, gente. Deus dizendo: volte para mim, volte para mim, volte para mim. Aí o povo tinha um juiz levantado, voltava para o Senhor. Só que quando o juiz morre, puf, o povo caía de novo. Iraci caía. Pode ver Juízes, piorava. E piorando, ia piorando aqui, ó. Aqui, ó. Levítico 26. Juízes é um período compreendido de mais ou menos 340 anos. Marco Aurélio, faz a conta comigo. Saul governou 40 anos. 340, 380. Davi governou 40 anos. 380, 420. Certo, mãe? Vamos lá. Depois, Salomão, 40 anos. 460 anos, né? Gente, Deus teve paciência com esse povo. 460 anos. Aí é que Deus começou a pensar no versículo 33. Espalhar esse povo pelos outros povos. Esqueci de trazer à mente agora qual foi o período de tempo que demorou do primeiro rei da divisão, que foi Roboão, até a deportação da Síria. Porque, em primeiro lugar, os assírios vieram e levaram Israel norte todinho. Depois, Nabucodonosor veio e levou Israel sul, ou seja, Judá. Esqueci de trazer o cálculo. Ai, que ódio. Para que você possa ver o tanto que Deus foi misericordioso. Gente, quando Deus resolveu acabar com os povos de Canaã e usou Israel para tomar Canaã, foi mais de 450 anos de misericórdia e calma com aquele povo. Deus chegou a dizer a Abraão: ó, não estou te dando a terra agora, porque a maldade deles não chegou ao limite. Aí Deus, depois que bota seu povo lá, depois de avisar, depois de dizer tudo o que vai acontecer, e ainda dizendo: ó, volta para mim, porque senão eu aumento a intensidade da punição, para você voltar para mim. Está vendo que é diferente? Com aqueles que não tinham pacto com Deus, Deus mandou eliminar mesmo. Porque Deus não ficaria com os olhos vendo uma criança como aquela ali, ó, pequenininha de colo, sendo entregue a Dagon, a Moloque,
gritando de dor e os pais entregando, queimando viva, por causa de Moloque, para ter uma terra saudável. Deus veria isso com bons olhos, gente? Isso seria visto por Deus com bons olhos? Nem os romanos engoliam os cananeus, quanto mais Deus. Agora, com seu povo, ele punia para ver se voltava. Punia para ver se voltava. Aí, levantava juízes. O juiz morria, punia de novo. Até que o momento que ele disse, vou levantar reis. E aí o rei é que chegou e trouxe os ídolos e a maldade. E ó, demorou tempo. Ao que me lembro, foi mais ou menos 700 anos. Da época dos juízes até a Síria vir. Mas não tenho certeza, eu trago na próxima aula. Mas se cumpriu. Sabe quando Israel voltou a ter território? 1948. Precisava os assírios entrarem em Israel em 667, eu acho, antes de Cristo. Chega a Cristo, 1948. 1948 mais 600, 96. Hã? Meu Deus, 2.500 anos. É muito tempo. É muito tempo. Com um território todo para ser abençoado. E até hoje, padecendo. Sabe quem vai resolver isso? Na 70ª semana de Daniel, Ele virá e governará. Ele trará a justiça, o reino e a paz. Por quê? Porque não ouviram. E vamos ser francos, Deus avisou, não avisou? Compreenderam um pouco mais de Juízes? Ficou um pouco mais claro? Então, olho profundo em Levítico 26. Porque ele fala de praticamente quase toda a história de Israel. Interessante, né? Senhor, muito obrigado pela tua palavra. Tu és Deus amoroso, tu és Deus de misericórdia, mas tu és Deus que cumpre a tua palavra. Senhor, muito obrigado porque vivemos na nova aliança. Mas tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ainda existem bênçãos para quem te obedece. E existe, Senhor, dor para quem te desobedece. E hoje a dor não é tão pequena como essa que eles enfrentaram. A dor é eterna. E a morte é eterna. Queremos te agradecer por teu Filho, que veio nos trazer a vida eterna. E que hoje já nos traz a vida em abundância. Obrigado, Cristo. Obrigado. Amém? Entendemos um pouco mais? Engraçado, né? Deus promete tudo para o povo. Chuva, prosperidade. E eles vão atrás do Deus cananeu da chuva. Baal. É dose, né? Que Deus tenha misericórdia de nós. Para que não troquemos Ele por absolutamente nada.
Vamos louvar a Deus com nossos dízimos e ofertas, agradecendo ao Senhor.